Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação da Palavra nós trazemos até você um tema que normalmente é discutido nas igrejas, na sociedade como um todo, ou normalmente um tema de ética ou de comportamento humano, e trazemos aqui para debater com você, para conversar com você, à luz da Palavra de Deus. E o tema que trouxemos hoje é um tema de muita importância, sobretudo no meio cristão, que é o tema da interpretação da Bíblia Sagrada. Meu amigo, minha amiga, assim como todo texto, a Bíblia Sagrada também necessita de interpretação. Precisamos tomar cuidado com a leitura fundamentalista da Bíblia Sagrada. O que é a leitura fundamentalista? A leitura fundamentalista é aquela que lê o texto, como se diz no popular, ao pé da letra. Aquela leitura que não considera quem escreveu o texto, para quem o texto foi escrito, em que época o texto foi escrito, em que contexto o texto foi escrito. E a leitura fundamentalista, ela traz em si diversos problemas, diversos perigos. Porque desconsideram o contexto e, sobretudo nos dias atuais, que se pega versículos da Bíblia para justificar o que se quer dizer. Fazendo assim o que os teólogos chamam de exegese, em vez de uma exegese. Ou seja, se quer pregar uma ideia específica e busca na Bíblia textos completamente tirados do contexto para justificar aquela ideia. E foi dessa forma que, durante a história humana, preconceitos foram supostamente apoiados pela Bíblia, porque se fazia leitura fundamentalista da palavra de Deus. É preciso que saibamos que existem métodos, técnicas, estudos científicos a respeito de interpretação de textos e também da interpretação da Bíblia. E antes que se diga que se não deve misturar ciência com Bíblia, eu preciso lembrar para o meu amigo e para a minha amiga que Deus também criou a ciência, porque Deus criou a inteligência humana. Então, meu amigo, minha amiga, tanto quanto possível, é preciso buscarmos compreender os métodos de interpretação e, ainda mais importante, compreender o contexto, a época em que os textos bíblicos foram escritos. É preciso interpretar adequadamente a Bíblia Sagrada. Porque só desta forma é que poderemos realmente captar a verdadeira mensagem que Deus quer nos passar. Por isso, meu amigo e minha amiga, você que tem interesse
em compreender, em entender, em conhecer mais a Bíblia, além de estudá-la frequentemente, é preciso buscar informações fidedignas, confiáveis, em estudos bíblicos feitos por pessoas que se dedicam a estudá-la. Buscando livros a respeito da interpretação bíblica ou dos próprios textos bíblicos, buscando vídeos em canais como esse, o Preceito de Fé, onde se busca fazer uma interpretação confiável, condizente com o que realmente a Bíblia está dizendo, em fontes na internet ou fora dela, que tratem a Bíblia com seriedade. E não que utilizem a Bíblia para interesses próprios. Ou que preguem a Bíblia sem conhecimento real do texto bíblico. É um cuidado muito importante. Eu falei em um vídeo, no momento da palavra, a respeito de um episódio, e eu quero utilizar esse episódio como exemplo, como um dos exemplos que darei aqui, em um episódio onde o texto bíblico utiliza-se de uma crença local para passar uma mensagem divina. Nós temos no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 2, o seguinte texto. Viram os filhos de Deus que os filhos dos homens eram formosas, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. No versículo 4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Meu amigo e minha amiga, durante muito tempo esse texto trouxe discussões a respeito do que seriam esses filhos de Deus que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Mas na verdade, quando você estuda o contexto histórico, através dos livros históricos da época em que esse texto foi escrito, através também dos livros religiosos da época, chamados de apócrifos, aqueles que falavam de religião, mas que não entraram no cano da Bíblia Sagrada, não entraram nos livros considerados inspirados que formam a Bíblia Sagrada. Esses livros falam de lendas que haviam na época da escrita do Antigo Testamento. E algumas das lendas falavam a respeito de anjos que se relacionavam com mulheres. Algo parecido com os deuses gregos que tinham relações com seres humanos, seres mortais. E eram lendas, mitos, mas que foi utilizado no texto bíblico para dizer da perversidade, da concupiscência, do pecado da humanidade. Utilizado como exemplo para que o povo da época entendesse do que se estava falando. Não podemos aqui fazer uma leitura fundamentalista e achar que realmente anjos tiveram relações sexuais com mulheres. Mas compreender que o texto diz que tudo naquela época, naquela região, antes do dilúvio, tudo estava corrompido.
Veja o risco que é fazer leituras fundamentalistas. Existem métodos para se interpretar a Bíblia. Existem estudos para se interpretar a Bíblia. E é importante para todos nós cristãos buscarmos esses estudos para que a nossa mente seja ajudada, auxiliada a compreender mais precisamente a mensagem de Deus. E evitarmos erros grosseiros. E veja, esses métodos, esses estudos não é contrário a Deus, não é contrário à sua palavra. O próprio Jesus utilizou o método para interpretar texto bíblico. Se fôssemos comparar com os dias atuais, Jesus, por exemplo, utilizou um método muito próximo com um método chamado histórico crítico, que considera o tempo e o contexto da época para entender o significado de determinado texto. E eu quero mostrar isso para você. Ainda aqui mesmo, no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, se você está com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra a sua Bíblia no 5º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio, no capítulo 24, Antigo Testamento. E o texto diz o seguinte: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, se for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, e lhe fazer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Nós vemos o capítulo 24, versículo 1 a 4. Aqui está falando do divórcio. Este documento de repúdio, como diz aqui, escrito de repúdio, como está no versículo 1, é a carta de divórcio, é o documento de divórcio. Então, esse texto está se referindo a divórcio. Moisés considera a possibilidade de o homem se divorciar caso não se agrade da mulher. É disso que Moisés está falando nesse texto. Se abrirmos agora o texto de Mateus, eu peço que você me acompanhe. Aí no Novo Testamento, Mateus no capítulo 19. Mateus no capítulo 19, a partir do versículo 3, diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, dele, Jesus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio a criação se fez, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Veja, os fariseus estão se referindo justamente àquele texto que eu acabei de ler em Deuteronômio.
Disse-lhe ele, Jesus respondendo aos fariseus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja, meu amigo e minha amiga, Jesus fez uma interpretação muito próxima da interpretação histórico-crítica da atualidade nos textos bíblicos. Jesus considerou a época em que Moisés escreveu aquele texto, Moisés determinou aquela situação e disse: aquilo era daquela forma porque o povo tinha dura a serviço, porque o povo era um povo bruto, rude, ignorante. Por isso, Moisés, inspirado por Deus, determinou aquela situação aplicável àquele contexto. Mas Jesus esclarece, mas não é para ser assim. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os dois permaneçam uma só carne. Veja, Jesus faz uma interpretação do texto. Aquilo era daquela forma porque aquele contexto era daquele jeito. Mas não é para ser assim sempre. Agora, não é para ser mais assim. O princípio desse texto não é isso. O princípio desse texto é que os dois devem ser uma só carne. Isso é uma interpretação que Jesus está fazendo de um texto bíblico. Portanto, meu amigo e minha amiga, o texto bíblico é para ser interpretado, lido com sabedoria, dentro do seu contexto. Do contrário, corremos o risco de cometer erros abomináveis e pregarmos mentiras utilizando a Bíblia Sagrada. E eu quero dar um exemplo do perigo que é lermos sem buscarmos entendimento, sem buscarmos informações do texto lido, informações históricas, informações contextuais, informações linguísticas, informações até semióticas a respeito do texto lido. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 68. Ali mais ou menos no meio da Bíblia, Salmo 68. O livro do Salmo está normalmente no meio da Bíblia. No Salmo 68, verso 4, diz o seguinte: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Meu amigo e minha amiga, algumas Bíblias, algumas traduções da Bíblia traz um nome diferente aqui. Na minha versão diz, pois o seu nome é Jeová. Algumas Bíblias diz, pois o seu nome é Senhor. E algumas Bíblias, algumas traduções da Bíblia, traz, pois o seu nome é Já. Já. Porque eles optaram por manter uma pronúncia parecida com o hebraico, porque esse texto, na língua hebraica, está, pois o seu nome é Yah. Yah é um dos nomes de Deus, na língua hebraica, que são citados na Bíblia Sagrada. Então, na tradução
esse Iá foi colocado na pronúncia espanhola latina. Iá foi traduzido por já. Já em espanhol da América Latina. Já. E foi escrito já, como é escrito em espanhol também, já. Já. Normalmente as Bíblias que vêm o nome já, vêm com as duas letras de já em maiúsculo. J-A em maiúsculo. Já. Porém, eu tenho relatos de líderes de igrejas que liam esse texto nessa versão da Bíblia que eu estou citando e lia já, pois o seu nome é já, como estava escrito na Bíblia deles. Porque, eu repito, algumas versões ainda hoje trazem já, porque se referem à palavra Iá, que significa Senhor na língua hebraica. E liam, pois o seu nome é já. Porém, interpretavam já não como o nome de Deus, mas como agora, com o significado de agora. E isso os levava a dizer que o tempo de Deus é o agora. Veja, quanta distorção do texto bíblico. Veja, a pregação de uma doutrina errada. Porque o tempo de Deus não é agora, não é já. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Inclusive, eu já expliquei isso, eu já falei disso, já abordei isso em um vídeo do Momento da Palavra, lendo a palavra de Deus. Que Deus é atemporal, o tempo de Deus é completamente diferente do nosso, porque Ele próprio criou o tempo. Então esse texto, em momento algum, está dizendo que o tempo de Deus é agora. Mas algumas pessoas, alguns líderes, alguns pregadores, liam que o nome de Deus é já e entendiam que o nome de Deus é agora. Portanto, pregavam uma doutrina falsa de que o tempo de Deus é agora. Você precisa receber o milagre agora, você precisa receber a bênção agora, você precisa ter tudo, ter prosperidade agora. Mas não é isso que o texto está dizendo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, é Senhor, é Iá, é Deus. Exultai diante dele. É isso. Se alegre diante do Senhor, exulte diante do Senhor, porque o nome dele é Deus. É isso que o texto está dizendo. E não que o tempo dele é agora e que lhe dá tudo agora e que, portanto, eu preciso desejar tudo para agora. Veja o risco que corremos de pregar doutrinas falsas quando não compreendemos corretamente o texto bíblico. Quando não buscamos fontes para entender, fontes fidedignas, sérias, de estudo sério da palavra, para entender o significado do texto bíblico. Meu amigo e minha amiga, precisamos, eu sei, às vezes não é fácil encontrar fontes sérias que expliquem a Bíblia. Temos o nosso canal Preceito de Fé que busca explicar de acordo com o texto bíblico, fundamentado em fontes sólidas, para compreendermos a Bíblia Sagrada. Existem outros canais, existem livros, existem outras fontes, mas eu sei que às vezes não é fácil separar o joio do trigo. Peça orientação a Deus para encontrar essas fontes. E busque também compreender que interpretações imediatistas e fundamentalistas, literais, devem ser descartadas.
Porque a Bíblia é sim a palavra de Deus e é verdade. Foi verdade na época em que foi escrita, é verdade hoje e sempre será verdade. Porém, foi escrita por homens e muitas vezes utilizando contextos, conhecimentos e culturas da época para pensar e para transmitir a mensagem de Deus. Busque estudar a Bíblia Sagrada com seriedade. Busque informações a respeito do texto bíblico. Estudem a Bíblia, porque este é o manual da nossa vida. O manual que Deus nos deu para conduzir à salvação, nos conduzir à salvação. Portanto, não deve ser lida, interpretada e muito menos pregada de qualquer jeito ou para servir interesses pessoais, políticos, financeiros. Precisamos buscar o estudo sério da palavra de Deus para não enganarmos e nem sermos enganados por falsa doutrina. Porque o apóstolo Paulo já nos alertava dos riscos de não crescermos no conhecimento de Cristo e da palavra de Deus, quando, escrevendo aos Efésios, em sua carta aos Efésios, no Novo Testamento, disse: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Não sejamos nós enganados por todo o vento de doutrina, nem por ensinos enganosos. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Minha amiga e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo for postado aqui a respeito da palavra de Deus, então se inscreva no nosso canal e você será avisado sempre que uma nova bênção do Senhor estiver disponível em nosso canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar seus comentários aqui embaixo no vídeo, compartilhar esse vídeo e também o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações. Fique na paz. Um forte abraço.